Então chegou a hora. Pedro Pereira, eu quero só emoção, tá, Pedro? Depois vem análise. Eu gosto de história. Eu gosto de cinema, não, roteiro. E não tem Acordei, almoçou, o que é que almoçou? O que é que Rapaz, pensou? Que horas foi para Fonte Nova? Qual foi o momento que você viu que o negócio estava indo por água abaixo? Um momento de maior tensão, um momento de maior. Isso. Por favor, Maior alegria. aí. Hoje não teria como ser diferente, até porque eu confesso a vocês que eu praticamente não vi o jogo do Bahia. Eu estava na Fonte Nova, mas eu vi muito pouco do jogo. É aquilo que eu falei, né? Celular na mão, né? E andando para um lado e para o outro, enfim. Mas, enfim, desde domingo, quando terminou o jogo, a gente estava fazendo o react ali, e na mesma hora eu falei que iria para a Fonte Nova de qualquer forma, mas é claro que ainda no domingo o pessimismo ele toma conta, né? Você fala, pô, o Bahia perde para o América Mineiro, lanterna do campeonato, da forma como perdeu, e ainda por cima perdendo um caminhão de gols. Você não acredita, né? Que o time vai reagir e vai vencer o melhor time do segundo turno na última rodada e ainda depender de outros resultados. Era um cenário muito tenebroso. O Bahia estava assim com o rebaixamento mais do que desenhado. E aí no domingo, obviamente, fui dormir lamentando essa quase queda. E na segunda e na terça e hoje também, eu fui digerindo. A informação, né? Fui aceitando a Série B internamente, mas sabendo que eu ia para Fonte Nova na esperança de um milagre, né? Eu fui para Fonte Nova hoje naquele sentimento de que o que acontecesse seria lucro. O rebaixamento já era quase certo, o que viesse estava de bom tamanho, né? E é óbvio que na medida em que o jogo vai se aproximando, a gente vai criando um pouco mais de expectativa, vai pensando em possibilidades, olhando o que o Santos fez nas últimas rodadas, olhando o que o Vasco fez nas últimas rodadas. Claro, sem esquecer o que o Bahia fez também nas últimas rodadas, o que diminuiu um pouco a esperança, a expectativa. Mas aquele sentimento de pessimismo total do domingo de noite, ali depois do React, para quarta-feira, ele vai conseguindo ganhar um pouquinho mais de expectativa, né? Um pouquinho mais de confiança. Fui para a Fonte Nova hoje muito mais pessimista do que otimista, mas com aquela pontinha, todo mundo estava na Fonte Nova hoje, sempre tinha aquela pontinha de esperança que um inusitado acontecesse, né? Fonte Nova hoje não recebeu um público tão grande quanto recebeu na grande maioria dos jogos desse Campeonato Brasileiro, embora tenha sido, nem sei qual foi o público, na verdade, mas tinha uma quantidade boa de torcedores, mas ainda assim você conseguia ver que não era aquele mesmo clima de outros jogos, era um estádio um pouco mais vazio, aquele clima mais tenso no ar também. A gente sabia que se o rebaixamento acontecesse, certamente haveria confusão, como houve mesmo com acesso. Eu ouvi relatos de confusão, agora quando estava vindo no carro, ouvindo no rádio, teve confusão de torcida organizada com polícia, mas teria sido muito mais grave se o rebaixamento caísse. Então, é aquele estádio com um clima, uma aura mais diferente, né? E o jogo hoje tinha um aspecto diferente também, que é esse acompanhamento dos outros jogos, que muda completamente a experiência de uma partida de futebol, né? Eu sempre assisto o jogo em pé, assim, numa área da Fonte Nova, que tem um vão, onde tem os bares e até chegar na arquibancada, então dá para assistir o jogo em pé com alguma tranquilidade. E até o primeiro gol do Bahia, eu obviamente estava muito ligado no que acontecia na Fonte Nova. Depois que o Bahia fez o primeiro gol, a partida saiu da Fonte Nova, né? Claro que ainda não estava resolvida a situação da Fonte Nova, mas o que importava a partir daquele momento era o que acontecia na Vila Belmiro e o que acontecia em São Januário, embora eu confesso que meus olhos estavam até mais voltados para São Januário, pelo menos no primeiro momento. E aí, sempre tem uma galera ali com rádio, outra galera olhando o celular, a internet na Fonte Nova é terrível. Hoje até que funcionou bem no meu.
Na medida que os gols iam saindo, em algumas vezes a esperança era renovada, mas ainda no primeiro tempo, eu conversando com um amigo meu lá na Fonte Nova, e ele me disse uma coisa que, de fato, é verdade. Tipo, rodadas como essa, o que acontece ali até os 30, 35 minutos do segundo tempo, não diz muito, né? Não resolve a situação. Os jogos, eles começam a se definir a partir da reta final, e eu tinha isso também como verdade. Por mais que o Bahia abrisse o placar, por mais que o Fortaleza tivesse vencendo o Santos, eu sabia que muita coisa ainda ia acontecer em determinados momentos. A esperança ela ia cair um pouquinho, e obviamente que na medida em que o Vasco faz um gol, depois que o Santos empata, a tensão ela vai tomando conta, e aí no segundo tempo eu já não tinha absolutamente nenhuma condição de acompanhar mais nada. O clima o acompanhamento assim em geral, ele estava tão forte que até a expulsão lá do Bragantino a gente ficou sabendo em tempo real. Todo mundo estava totalmente ligado em tudo que estava acontecendo, e aí a expulsão do Bragantino diminuiu um pouco aquela esperança, né? Porque o jogo do Santos estava 1-1, o Vasco empatando em 1-1 também, mas com um jogador a mais. Então, naquele momento ali, o jogo praticamente decidido na Fonte Nova, depois o Vasco faz o gol, e aí quando o Vasco faz o gol, eu me desliguei completamente de tudo e apenas esperei, porque, de fato, os minutos finais ali seriam tensos demais. E, pô, o gol do Fortaleza, eu não sabia nem se tinha sido gol, se tinha sido fim do jogo, não sabia nem o que tinha acontecido. Eu sei que era notícia boa, e só depois que eu fui entender de fato que o Fortaleza chegou a fazer o segundo gol, porque para mim. E acabou sendo junto, né? Porque quando faz o gol, Voaden percebe que a bomba ia estourar no estádio e assinala o gol e termina o jogo, e todo mundo corre. Foi bem rápido, inclusive, a decisão dele, nesse caso dele. Foi inteligente. Inteligente de fato, correta. Não sabia desse detalhe, não. Até porque, assim, a gente viu ano passado acontecer um problema. Eu acho que todo mundo já meio que estava pronto, assim. São três jogos potenciais que podem ter problemas durante a partida por conta da torcida. Na Fonte Nova, em São Januário e na Vila Belmiro, né? Então, o procedimento dentro de campo da Vila Belmiro foi exemplar. Conseguiram conter qualquer possível invasão, deixaram os jogadores do Santos isolados do meio de campo, protegidos por seguranças privadas e pela polícia, para evitar aquela confusão na saída do vestiário. Né? O Fortaleza saiu muito rápido, os árbitros saíram muito rápido, tanto que as confusões acabaram acontecendo fora do estádio. Mas vamos voltar para a Fonte Nova, Pedro. Não, é isso. E aí, o gol do Fortaleza aquele momento foi, sem dúvida nenhuma, o momento mais comemorado da Fonte Nova, muito mais do que os 4 gols do Bahia. Porque os gols do Bahia aconteciam ainda com uma certa incerteza, né? Acho que o primeiro gol ainda foi muito comemorado. O 4º gol do Bahia, eu nem comemorei. Eu estava totalmente focado, assim, no que estava acontecendo na Vila Belmiro. E aí o cara deu 7 minutos de acréscimo, e a gente foi acompanhando ali, a cada minuto que ia passando, a gente ia perguntando para alguém que estava com o radinho ou com o celular mais atento. E, enfim, foi isso, e foi um jogo, assim, que foi histórico. Eu fui para Fonte Nova hoje com um amigo meu, e a gente conversava, pô, tem muito tempo que a gente não vai para jogos históricos, assim, né? Tentando se recordar, assim, talvez o último grande jogo tenha sido ali na Copa do Nordeste, quando o Bahia vence o Bavi na semifinal, depois faz a final com o Sport, teve o 4-1 também no Bavi, mas tinha muito tempo que não havia um jogo tão marcante que a gente vai se lembrar pro resto da vida. E esse jogo, sem dúvida nenhuma, por todo o enredo, por toda a rodada, vai ser um desses jogos aí que vai entrar para a memória. É claro que hoje a gente ainda vai falar de situações que não poderiam ter ocorrido esse ano, mas claro que o foco do torcedor hoje é a comemoração, porque foi um alívio grande, Inclusive, Pedro, agora. Inclusive, Pedro, eu acho que a gente deveria deixar essa outra parte, como amanhã a gente vai começar o programa dos melhores e piores do ano. Melhor coisa. Analisando, vai passar pelos piores do Bahia, piores escolhas, piores decisões, piores jogadores, a gente deixa essa parte mais analítica para quinta-feira mesmo, porque hoje a gente celebra, né, a parte mais coração e menos razão. Amanhã a gente volta um pouco
para a razão. Tá? Sem dúvida. Você falou aí, né, da emoção da rodada. Todos dançaram em algum momento do inferno, né? Todos pisaram. O Bahia entrou, saiu. Foi uma rodada de muita tensão nesse sentido. E você falou do peso também desse jogo histórico. Mas também chama atenção, e aí fazia parte das possibilidades de permanência do Bahia. A gente chegou a debater isso na live. O Bahia tem recortes muito acima. Vez por outra, vai lá e faz uma partida muito acima. E fica para a história o 5-1 no Corinthians, o 4-1 no Atlético Mineiro, e o Bahia escapa do rebaixamento com 2 goleadas absolutamente impensáveis. Né? O lógico não foi feito e o ilógico prevaleceu. E que partida desse jogador que está aí na foto, Tassiano, né? Que partida, né? Que volume. Foi um cara decisivo e um cara que viveu altos e baixos, né? Chegou a ser criticado em alguns momentos da temporada porque não vinha atuando bem. Mas hoje, assim, tipo, o comentário geral da Fonte Nova foi realmente da grande partida de Tassiano, que foi, de fato, uma figura importante. Ele já tinha sido... a chegada de Tassiano no Bahia foi muito comemorada, né? Porque quando ele passou aqui, em 2021, ele foi muito bem. E aí acabou indo embora porque ele era do Grêmio e tal, o Grêmio acabou vendendo ele. E ele acabou não ficando muito tempo. Então foi uma chegada muito comemorada e em alguns momentos o futebol apresentado por ele deixou um pouco a desejar, chegou a causar uma certa decepção, mas é isso mesmo, tipo, às vezes na reta final o cara aparece e é decisivo, né? E você falou aí dos jogos contra Corinthians e Atlético, curioso que eles tenham sido justamente juntos ali a uma derrota sem pé nem cabeça do Bahia contra o América Mineiro, né? Tipo, o time do Bahia é de uma instabilidade absurda, assim, nesse campeonato. É um time que goleia o Corinthians por 5-1 e na rodada seguinte decepciona contra o São Paulo, depois perde pro Lanterna e ganha pro Atlético Mineiro, que é o melhor time do campeonato, e goleia, inclusive. É algo, assim, inexplicável. Essa reta do final do Bahia é uma montanha-russa de sentimentos. Diversas vezes, assim, o torcedor do Bahia teve aquele sentimento de, pô, hoje tá rebaixado, depois de hoje tá rebaixado, não tem mais jeito. Aquele gol do São Paulo ali foi um gol que falou, pô, tomou esse gol no último minuto, se empatasse ainda tinha chance. Mas o gol no último minuto elimina qualquer possibilidade. Depois o América Mineiro perde, aí novamente não tem mais jeito. O 3-0 do Cuiabá, o Bahia tomou 3-0 do Cuiabá na Fonte Nova, velho. Então, foram diversos momentos assim em que o rebaixamento ele bateu na porta e quem diria, né, que na última rodada você viveu o melhor e o pior do Rogério Ceni, assim, né, nesse reta final. O que é o pior do Rogério Ceni e o que é melhor do Rogério Ceni, é impressionante. E Rogério comemorou exclusivamente hoje também com a torcida, né? Ele transpira, ele quase entra em campo, né? Ele tá que nem eu. Hoje eu saí da Fonte Nova, parecendo que eu tinha entrado em campo, assim, suado, cansado, sem fôlego. E ele foi bem isso, tipo, no final do jogo, foi lá próximo a Bamô e tal, e comemorou muito essa permanência. É isso. Cássio, tua visão aí da permanência do Bahia, de tudo que envolveu essa noite, e também o peso que o Bahia tira dos ombros, né? Uma tonelada. Meu irmão, uma tonelada. O torcedor do Vitória está levemente frustrado hoje, porque o bonde assim passou. Teria sido o maior elevador, assim. O maior elevador da história. Difícil, inclusive, de ter algo para superar em relação à relação do Campeonato Brasileiro. Um Bahia milionário, um Vitória com uma crise financeira enorme, e 12 meses depois, um está rebaixado e outro está campeão da Série B, assim, mudando o eixo da representatividade da Bahia, do estado da Bahia, na Série A. Não aconteceu, inclusive, ao não acontecer, significa que teremos o Bavi, como já foi depois de 6 anos, o Bavi voltará a ser disputado na Série A. Tomara que com 2 torcidas, né? Há alguns anos o Bavi vem sendo torcida única,
que a galera deu algum jeito de ter torcedores do Bahia e do Vitória, tanto na Fonte Nova quanto no Barradão, se o Vitória mandar o seu jogo lá, acredito que sim, mas se manda, pode, enfim. O Bahia tirou essa tonelada, Fred, porque esse rebaixamento teria um viés histórico assim muito duro. Mas a permanência da forma como coloca, tudo é muito... na hora que estava vendo aqui, já estava vendo alguns memes, alguns torcedores do Vitória provocando, que é parabéns ao Bahia pelo troféu, escapei 16º. Aí eu vou precisar dizer o que eu digo. Dessa vez vai ser torcida do Vitória ficar puta comigo. Chamo tanto correr, a galera gosta assim, mas vai ficar puta comigo, porque eu vou dizer a mesma coisa que eu falei em 2018. Infelizmente é o que eu acho. Pode ser uma grande burrice de minha parte, mas eu estou sendo pelo menos coerente. A posição do Bahia é melhor que a do Vitória. No fim das contas, o 16º lugar do Bahia na primeira divisão é melhor do que ser primeiro lugar na segunda. Inclusive, vale muito mais. O Vitória vai para a terceira fase, mas o Bahia ganhou 16 milhões essa vitória, essa permanência hoje. 17º era 0, 16º tem 16 milhões. E dentro da pirâmide do futebol brasileiro, enfim, para mim não tem muita questão não. Claro que tem a questão do título, você comemora, festeja, tudo é ótimo. Mas na hora que você vai para esse cenário, o Bahia permaneceu na primeira divisão. E permanecer na primeira divisão sempre vai ser mais importante do que ser campeão da segunda divisão. É da forma como eu vi um cara falando que o Bahia hoje perdeu a classificação para disputar um grande título no ano que vem, que seria a Série B. Seria para o Bahia. Se fosse disputar, o Bahia teria para... Inclusive, eu digo, se o Bahia eventualmente voltar a disputar a segunda divisão, é o que eu falo, a mesma coisa que eu falei para o Ceará. Que o Ceará estava na primeira e tal, é a mesma lógica, o Bahia está na primeira e permaneceu. Se o Bahia for para a segunda divisão, o Bahia estará pressionado a repetir o que o Vitória fez. Como o Ceará, que tirou onda do Fortaleza, mas o Ceará era a Série A. Na hora que o Ceará foi rebaixado para a Série B, o Ceará está pressionado a tentar fazer algo que o Fortaleza conseguiu. Mas isso não será em 2024. Em 2024, o Bahia estará na primeira divisão junto ao Vitória e será um Bavi. E pelo roteiro, como já foi dito aqui, assim, um time que faz 5-1 no Corinthians e Itaquera, goleia o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não foi o Atlético Mineiro campeão do retorno, mas era o Atlético Mineiro que arrefeceu, e antes de Pedro não estava aqui, mas eu digo a mesma coisa. Azar do Atlético Mineiro, tá? Adoraria pegar 38 rodadas com o adversário dessa forma. Você termina campeão brasileiro. Azar do adversário, o cara tá mandando dessa forma. E o Bahia poderia ter perdido da mesma forma, porque já aconteceu, tá? Não significa que o cara não vai conseguir, não. O Bahia jogou concentrado do início ao fim e jogou para golear. A gente falou, inclusive, no React, se contar dessa forma, vai terminar em goleada. Terminou em goleada. Mas ter a derrota do América Mineiro é um negócio assim que resume o que foi o Bahia nesse campeonato. É um time muito difícil de entender. É um time com problemas defensivos, um time que em alguns momentos chaves faz 5 gols em um e faz 4 em outro, mas contra o América Mineiro chuta 20 bolas e não consegue converter na hora que deve. Foi um time bastante irregular. A troca de Renato Paiva para aquele resultadismo, né? Se tivesse caído, não adiantou de nada, no fim das contas, é muito difícil imaginar o Bahia na primeira divisão de 24 se não tivesse tido a troca. Muito, muito difícil. Muito difícil. Se o Bahia tivesse caído hoje, não trocou, não adiantou, mas beleza, meu irmão. Talvez tivesse rebaixado antes. O Bahia, com o Rogério Ceni, se tivesse caído, ele teria lutado até a última rodada. Do jeito que estava indo, o Bahia está como estava América Mineiro, Coritiba e Goiás, caindo de véspera. A troca foi importante e, no fim das contas, deu resultado. A troca é ótima, a manutenção do trabalho. Tá, o Fortaleza, como a gente falou de um clube que está há 3 anos, e Minhoca levantou um ponto muito bom, que a gente pode até ver daqui a 40 anos, demorou 40 anos, né, para um time nordeste ficar 3 vezes seguidas entre os 10, mas aconteceu, mas 3 vezes seguidas com o mesmo treinador, aí eu acho que a gente não vai ver, não. Assim, vai ser muito difícil, no Nordeste, pelo menos, vai ser muito difícil acontecer. Então, dá certo. Mas não é um dogma, meu irmão, de você abraçar com isso e não poder ceder em nenhum momento a uma lógica de que dá para trocar, dá para melhorar. Embora a lógica de gestão desse novo Bahia tenha levado até o limite essa ideia de que o nome era esse, a proposta de jogo era essa, mas em algum momento os caras perceberam, meu amigo, veja só, não dá para estrear um projeto. Não sei se perceberam, não, porque Paiva pediu para sair, né? Ainda tem isso, ele pediu para sair. Então, não sei em que momento os caras pensaram assim, o ano de estreia ser marcado desta forma, e se eles não pensaram, ser um pensamento muito bizarro, caso isso não tenha passado na cabeça. É uma compreensão que as SAFs precisam ter do futebol brasileiro. Deu a entender, Cássio, em certo momento isso, né? Porque era Paiva que era a pessoa que mais falava sobre isso.
E a gente citou isso em algumas vezes como o trabalho do Paiva no Bahia era assim, cara, não vai passar daqui. Era ali, jogava empate. Eu chamei de sobrevivente. Isso, exato. Em abril. Só, esse cara tá chegando do Brasil, esse cara é um sobrevivente, pelo trabalho que ele fez no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Naquele 3-0 contra o Sport, ele teria caído. E o 0-3 no Fortaleza. Assim, foi uma sequência. No primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. O Fortaleza tirou o pé no segundo tempo. No primeiro tempo. Essas SAFs, de uma forma geral, elas o futebol brasileiro tem umas particularidades, como qualquer lugar, mas assim, tem algumas particularidades que os caras vão precisar entender. Assim, as torcidas são muito maiores do que torcidas de outros lugares, do que de outros clubes. Assim, tem vários outros elementos, mas assim, mas o Manchester United tem 400 milhões, com 200 milhões de chineses, 200 milhões de indianos, beleza, pode ser até que seja esse número. E dentro da Inglaterra, uma das maiores torcidas, mas aí quando o cara vai para o Flamengo, é 40 milhões de brasileiros. Assim, é gente que tem audiência, que tem um acompanhamento muito mais próximo. A torcida do Bahia, dentro de Salvador, ela é maior do que basicamente todos os times importantes da Inglaterra. Assim, de uma forma, se o Bahia fosse um time da Argentina, seria uma torcida equiparada do Independiente, só teria menos torcida do que o Boca e do River. Então, são características assim que o futebol brasileiro tem. E não dá para achar, não, mas você está perdendo. Não, meu irmão, uma massa de gente desse tamanho não vai achar natural um investimento tão fora do normal como foi o desse ano e dar um resultado desse simplesmente porque tem uma forma de jogo que, se mudar um pouquinho, dá tempo, melhora. Quando o treinador, obviamente ele sabia o estágio dele, a pressão muito grande, também não é obrigado a ficar escutando o que ele quer, ele foi embora, decidiu, ótimo, beleza, mas na hora que ele abdicou do lugar dele, deu espaço e a direção do Bahia foi atrás de um nome que tinha um conhecimento para aquele momento, salvou o campeonato. Repito, não é resultadismo. Se o Bahia tivesse caído hoje, me parece muito claro que teria sido um trabalho melhor do que teria continuado com o Paiva. Com o Paiva, essa queda poderia ter acontecido. Não havia mais para onde ir ali. Mas, enfim, houve a troca do Bahia, a irregularidade continuou, porque o elenco, no fim das contas, era o mesmo, se conseguia melhorar. Talvez não fosse possível transformar em algo extremamente competitivo, mas melhorar dava para pelo menos ficar acima de 4 times. 3 muito abaixo e, no fim das contas, era isso mesmo, era de Santos ou Vasco ali, um triangular para ver quem ia sobrar. Sobrou o Santos. No caso, bastava isso nesse ano para o Bahia. É óbvio que todo esse trabalho, sobretudo de quem adquiriu o Bahia, e para os próximos anos, não é uma repetição do 16º lugar. A gente até briga aqui, o 16º lugar vale mais que a primeira. Para um outro momento, se a gente fala aqui da brincadeira, se o Sport voltasse, eu adoraria ser 16º lugar no primeiro ano. Mas isso considerando que não é SAF. Se de repente chega uma SAF de 1 bilhão, não sei se eu ficaria tão satisfeito, não. Então, esse patamar que o Bahia alcançou para esse ano era, no fim das contas, evitar o pior. Para o ano que vem, a cobrança vai ser muito maior do que o 16º lugar, mas com a possibilidade de refazer o trabalho. Não dava era para refazer o trabalho da segunda divisão. Pô. No ano de estreia, seria um golpe muito, muito duro. Assim, daqueles de você perder a confiança durante algum tempo e dizer, meu irmão, não tem jeito. Mesmo botando 1 bilhão no Bahia, a falta de cabeça em alguns momentos faz o clube levar para esse lugar. Então, essa vitória de hoje, atrelada ao resultado do Santos, ela salvou não só o 24 do Bahia, mas salvou esses primeiros anos dessa nova forma de gerir o Bahia. Porque a estreia do Grupo City, o grupo mais famoso do mundo, ser com rebaixamento, meu irmão, seria muito duro. Mas, felizmente, não aconteceu. Aliás, rapidinho, lá no Uruguai, né, o City Torque tá para ser rebaixado também, assim, que é também do... Mas é o que eu falo, não pode pegar o Grupo City, o City Torque... Não, eu sei. O City Torque é um negócio, com todo respeito a ele, é um negócio desse tamanho. É pequeno, Bahia, que é bem diferente. O Bahia é gigantesco, Mas uma coisa que Pedro falou isso algumas vezes, Cássio Cardoso, das poucas vezes que participou aqui, né? Acho que Lula também, não sei se no começo do ano, sempre bateram nessa tecla, né? Do ano 0 não se tornar o ano -1 em 2024. Né? Que era, acho que Pedro já estava pronto para dizer isso. Era isso que eu ia falar. Aí falar. Então foi uma máxima que a gente utilizou muito aqui, que é a maneira como o Paiva chega ao Bahia e a maneira como ele se tratava de certas situações dentro de campo sem enxergar, que isso é inerente a qualquer treinador, seja estrangeiro, seja brasileiro. A gente viu diversos treinadores se perderem em reta final. A gente fez aqui a análise do Sport
há mais ou menos 10 dias, né? Quando o Sport acabou confirmando não acesso, a coletiva de Anderson foi uma coisa assim absurda, o que mostra realmente como a gestão do Sport errou muito. E o Grupo City, de uma certa maneira, não teve o devido cuidado com esse primeiro ano. Se a gente olha, o Rogério Ceni já chega com tudo já definido. Praticamente o elenco que estava, ele não tinha mais o que fazer. O elenco era esse e todo o dinheiro que foi investido do Bahia para essa temporada já tinha sido gasto, não tinha mais o que fazer. Então ele tinha que fazer com que esse elenco, que em muitos momentos era letárgico, que saía de campo sem praticamente mostrar nenhum tipo de irritação, por mais que nesse período dessa reta final o Bahia também deu muito contexto para ser rebaixado, como perder para o Cruzeiro, como perder para o Santos, como perder para o Cuiabá dentro de casa, deixar escapar jogo contra o São Paulo, contra o América Mineiro. Todos esses jogos, se o Bahia fosse rebaixado, a gente estaria aqui dizendo que esses jogos foram muito simbólicos para o Bahia voltar para a Série B. Agora, eu tenho dúvidas se por acaso Paiva conseguiria depois, primeiro, fazer um 6-4 como aquele do Goiás, fazer uma goleada contra o Corinthians. Houve momentos, e eu vou pegar uma fala do Rogério Ceni no último jogo contra o América Mineiro, em que ele até menciona, né, que ele fala que ele se sentia envergonhado pelo trabalho dele, pelo que ele tinha apresentado nos 2 últimos jogos, contra o São Paulo e contra o América Mineiro. Paiva tentava distorcer, muitas vezes, o que era muito claro. O futebol abaixo, o time apático, e sempre tentava vir com uma justificativa que, para uma equipe que está na sobrevivência, que aí talvez ele não entendesse o contexto do Brasil, que é fazer um jogo mais reativo. Rogério Ceni, eu acho que a gente falou aqui, né, Pedro? Eu acho que há uns 2 meses, eu não posso fazer a maneira como eu quero jogar com o Bahia. Se eu for colocar da maneira como eu quero, a gente vai acabar sendo rebaixado. E o Grupo City, ele quer se manter na Série A. Eu sei que a ideia do Grupo City é um jogo propositivo, com posse de bola, mas eu não tenho tempo para isso. Então, eu acho que o fato de acabar mantendo é pouco, se você olhar a temporada geral, daquilo que se esperava do Bahia, mas é um alívio, desde o começo da temporada, a gente ter observado algo muito grave, que esse Bahia não foi ajustando. Poucas vezes. O Bahia terminou, Everaldo ainda conseguiu sobressair nessa reta final, também muito por conta de Rogério Ceni, mas muitos problemas. A gente falou muito, bateu muito nessa tecla, quando fechou a segunda janela, o Vasco contratou um bom centroavante, o Santos tinha bons centroavantes, e o Bahia terminou essa Série A de 2023 apenas com o Everaldo, que era um jogador que cabia, mas o Bahia tinha totais condições de trazer outros jogadores para incrementar. Então, eu acho que é um ponto importante, onde é um alívio, mas que o próximo ano já tem que ser um planejamento melhor feito. Não tem como você ter tanto dinheiro em caixa e Chaves chegar e já ir embora. Esse tipo de investimento acaba sendo muito desastroso e não é isso que o torcedor do Bahia imaginava. No domingo, Minhoca, com o rebaixamento assim, batendo na porta, né? Algumas pessoas chegaram a defender a ideia de que a manutenção de Paiva talvez tivesse sido mais benéfica, uma pequena parte da torcida, assim, né? E muita gente trazia o aspecto de que Paiva deixou o time fora do Z4 e naquele momento o Bahia estava enterrado no Z4 e precisando de uma combinação para se safar e que por isso, se Paiva tivesse continuado, talvez o Bahia não tivesse caído. Mas era muito importante assim entender que Paiva deixou o time fora do Z4 com uma pontuação típica de Z4. A pontuação do Bahia era uma pontuação de Z4. Naquele momento, a gente tinha um campeonato onde os times da parte de baixo pontuavam muito pouco. O Vasco não pontuava nada, né, no início do campeonato. Curitiba e América foram isso aí sempre. Então, o fato do Bahia estar fora do Z4 naquele momento não era muito por conta da pontuação do Bahia, não. Era por conta de um campeonato com times que pontuavam muito aquém da média, né? E assim, é claro que o trabalho de Rogério Ceni está longe de ser perfeito, teve defeitos e tem responsabilidade também nessa quase queda do Bahia. Teria responsabilidade se o Bahia tivesse caído, mas acho que é inegável que o Bahia permanece hoje na Série A muito por conta da troca de treinador. E lembrando que não foi uma troca de treinador assim, que o grupo City olhou e falou, não, realmente tem que trocar. Foi uma decisão do próprio Paiva, porque senão eu realmente acho que ele estaria aí
até hoje. Tá no mudo, Fred. Pedrão, para além de Tassiano, tá? Queria uma análise. Afinal, tivemos um jogo, uma análise de como foi construída a vitória. Eu vi Cássio Cardoso elogiando bastante a partida de Rezende também, tá? Considerou uma peça fundamental. Tivemos o primeiro gol de Juba no momento mais importante. Eu acho que dos 4 gols, o mais importante é o de Juba, inclusive. É um golaço, né? É um golaço. Eu vi agora aqui na internet. Eu não tinha visto ao vivo mesmo. E aí? Como foi essa atuação? De que forma se chegou a essa vitória tão tranquila sobre o Atlético? Essa é uma pergunta muito difícil, velho. Muito difícil para mim hoje, porque eu realmente... Ele tava largado, né? Tava largado. Vi muito pouco do jogo, Fred. Quem me encontrou lá na Fonte Nova viu que eu tava rodando para lá e para cá, andando. Tô suado aqui, tô pingando de suor. Eu vi o início do jogo, basicamente. Depois que o Bahia fez o gol, eu basicamente me concentrei nos jogos da Vila Belmiro e de São Januário. E também no meu próprio nervosismo, né? Tipo, hoje eu fiquei muito mais assim, como torcedor, sabia que vocês estavam aqui no React, eu falei, a galera vai assistir o jogo lá. Hoje eu vou Cássio liberar meu lado. Me deu cada esporro do cacete, porque Cássio vê o jogo 20 segundos atrás. Eu não, no gol de Juba eu não aguentei, não. A culpa não é minha, não, pô. A culpa é do Premier Play, pô. No gol de Juba eu não aguentei, não. Porque, porra, o cara fica no impacto do gol bonito, do gol de Juba. Porra, é muita notícia num tempo só pra ficar esperar 20 segundos, pô. Aí, Cássio revoltou. Aí no outro gol de Juba foi assim. Eu não consegui disfarçar. Aí fiquei eu calado, Arthur calado, todo mundo olhando pra tela. Pra Cássio. O Bahia já tinha feito o gol aos 20 segundos, aí, Cássio. Gol do Bahia, gol do Bahia. Ou seja, a minha reação foi genuína, porque naquele momento eu achei que estava todo mundo vendo. Porra, eu estou vendo um jogo, uma hora, e vendo uma coisa que não adianta de nada, que se sai uma coisa 20 segundos o cara vai ficar falando, tirava a graça completa. Fiquei chateado mesmo. Mas enfim, aí deixaram finalmente na hora que tem o gol e Tassiano. Todo mundo bota na hora. O chat sim, mas eu não estava lendo o chat, justamente por isso. Eu leio o chat regularmente, mas hoje, por causa da questão do delay, eu não estava lendo. Mas é quem estava me ferrando era tu e Arthur.